qual será o segredo para o sucesso de um estudante, hein? A resposta, na verdade, não está só dentro da sala de aula. Hoje, a gente vai mergulhar na peça que talvez seja a mais importante desse quebra-cabeça, a parceria poderosa entre a escola e a família. Vamos entender como ela funciona na prática para transformar a jornada de aprendizado. E o ponto de partida é exatamente este. É uma ideia simples, mas que faz toda a diferença. Sabe, quando a escola e a família não andam na mesma direção, elas acabam mesmo sem querer puxando o estudante para lados diferentes. Agora, quando elas se unem, aí elas criam um caminho claro, cheio de apoio, onde o sucesso se torna quase uma consequência natural. Vamos pensar nessa parceria como se fosse o alicerce de um prédio. Sem essa base, qualquer regra ou norma da escola pode parecer meio solta, sabe? Sem sentido. Mas com esse fundamento bem sólido, cada regrinha vira um tijolo, construindo, juntos, uma estrutura muito mais forte. E qual é o objetivo dessa construção toda? É algo que coloca todo mundo no mesmo barco. O foco, tanto da equipe da escola quanto das famílias, é um só: criar o melhor ambiente possível para que cada estudante não apenas aprenda, mas que floresça. Tudo que a gente faz parte desse ponto em comum. Certo. Agora, como é que essa parceria se mostra no dia a dia? Bom, a organização e a responsabilidade de todo dia são os primeiros tijolos que a gente coloca nessa construção. É aqui que se forma um aprendizado sólido e um caráter forte. Para isso, vamos focar em 3 pontos que estruturam a rotina: o uniforme, a pontualidade e os materiais. Pode parecer detalhe, né? Mas são justamente esses os primeiros hábitos de organização e responsabilidade que já preparam a mente do estudante para o aprendizado do dia. Começando pelo uniforme, porque ele é tão importante. Primeiro de tudo, segurança. Ajuda a gente a identificar na hora quem faz parte da nossa comunidade escolar. Ele também incentiva a organização, facilita a identificação do estudante fora da escola e, o que é fundamental, promove a igualdade. Acaba com aquela pressão social sobre roupas e cria um sentimento de que todo mundo ali faz parte do mesmo time. E falando em rotina, uma dúvida super comum que as famílias têm é sobre a pontualidade. A gente sabe que atrasos acontecem, mas como a escola lida com isso? Existe alguma flexibilidade? E a resposta é sim, claro! Entendemos perfeitamente que imprevistos acontecem. Mas o mais importante para nós não é o atraso pontual, mas o padrão. Se os atrasos começam a virar rotina, isso não é um sinal para a gente punir, de jeito nenhum. É um sinal para a gente conversar. É a nossa chance de entender o que está acontecendo e de juntos encontrarmos uma solução. Isso sim é a parceria em ação. E essa mesma lógica vale para os materiais. Um estudante que chega na aula sem o livro ou o caderno é como um pedreiro que tenta levantar uma parede sem as ferramentas certas. O trabalho não anda. O apoio da família em casa para garantir essa preparação diária impacta diretamente a capacidade do estudante de aprender e de participar da aula. Bom, agora que a gente já falou da organização, vamos avançar um pouco. Vamos ver como essa parceria ajuda a construir um ambiente que não é só organizado, mas que também é saudável, seguro e totalmente focado no que mais importa: o aprendizado. A saúde e a segurança da nossa comunidade são prioridade máxima. Por isso, aqui a regra é claríssima e inegociável. O uso de cigarros eletrônicos, os vapes, ou qualquer outra substância ilícita é terminantemente proibido no ambiente escolar. É uma proteção para todo mundo, e a gente conta com o apoio fundamental da família para reforçar essa mesma orientação em casa. Agora, um desafio dos tempos modernos que a gente enfrenta junto: o celular. Como equilibrar a tecnologia e o foco? A orientação é bem direta. O aparelho pode ser uma ferramenta incrível para o aprendizado, mas só quando usado com um propósito pedagógico, com a orientação do professor. Fora desses momentos, ele vira a principal fonte de distração, e é isso que a gente precisa evitar para manter o foco total na aula. E um ambiente focado também precisa ser um ambiente limpo. Mas o que é bem interessante aqui é a conexão entre limpeza e respeito. Manter a sala de aula arrumada não é só tarefa da equipe de limpeza, é uma responsabilidade de todos, que mostra consideração por cada colega, professor e funcionário ali. E tudo isso que a gente conversou até agora nos leva à parte final, que amarra todas essas pontas. Sem uma comunicação aberta, constante, essa parceria toda não se sustenta. É a comunicação que, no fim das contas, garante o sucesso. Então, de forma bem prática, como as famílias podem se manter conectadas? Primeiro, participando dos nossos canais oficiais, como os grupos de WhatsApp, que é onde as informações importantes circulam. Segundo, justificando as faltas, o que nos ajuda a cuidar do bem-estar e do progresso de cada um.
E terceiro, que talvez seja o mais importante, simplesmente acompanhar. Perguntar sobre a rotina escolar. Esse interesse do dia a dia, nossa, faz toda a diferença. E, acima de tudo, a escola está sempre de portas abertas. Isso não é só uma frase de efeito, é um convite real. O diálogo é bem-vindo a qualquer momento, porque é a participação ativa da família, com visitas e conversas, que realmente fortalece a confiança e alinha nossos esforços. Isso nos traz de volta à nossa ideia central, né? Essa frase resume perfeitamente o porquê de tudo isso que a gente viu. As regras, a comunicação, o esforço diário. Tudo leva a um único fim: resultados positivos na vida do estudante. E quando a gente trabalha junto, eles realmente aparecem. Portanto, a grande lição é esta: não se trata só de seguir regras por seguir. Se trata de construir ativamente uma parceria. É um esforço contínuo que não só molda o presente do estudante, mas que prepara um futuro inteiro de sucesso. A pergunta que fica para todos nós é: o que mais podemos fazer juntos para fortalecer ainda mais essa ponte tão essencial entre a casa e a escola?